Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais um brasileirinho que não é mórmon e nunca foi, mas ele passou por coisas nessa instituição. Eu vou chamar de instituição porque eu não vejo como igreja e eu vejo aqui, né, muitos sinais características, né, de uma seita, mas como eu não conheço essa igreja ou instituição, então eu não posso falar muito sobre ela, né? Mas ele fala o seguinte: oi, minha querida Vânia. Que querido, né? Sou inscrita do canal, me identifico demais contigo, mesmo não tendo pertencido ao mormonismo. Mas é que seu sentimento é o mesmo que o meu, porém com pessoa jurídica diferente. Pessoa jurídica, porque ele está se referindo à instituição, tá? Entrei numa escola dessa igreja, eu vou chamar, tá? Aos 11 anos de idade, já que ofereciam cursos gratuitos na minha região. Estudei nessa escola até os 16 anos. Observação: vou te contar tudo o que ocorreu, porque sei que muitos saem da empresa Mormon e buscam algum lugar que pareça aos olhares de um bom coração ser um lugar com retidão de intenção. Muito bem colocado isso aqui, viu? Um pouco antes de terminar o último curso dessa escola, me pescaram. Depois que você entra na instituição, descobre que a intenção da escola é atrair peixe novo para a instituição. Mas enfim, mentalmente eu já estava convencido desde os 14 anos de idade que entraria. Durante todo o tempo nessa escola, fui recebendo formação espiritual. Fui sendo convencido de que eu deveria me entregar, conversando com padre, com leigos da instituição e cada dia mais envolvido com o centro dessa igreja. Eu, por desconhecer, não sabia que o modo de agir deles, sendo uma instituição católica, essa aqui não é a igreja católica, mas é uma instituição que saiu dela, tá? Uma igreja que saiu dela. De novo, eu, por desconhecer, não sabia que o modo de agir deles, sendo uma instituição católica, poderia ser daquele jeito. Antes de você entrar, te olham de um jeito. Depois de sua entrada, você conhece a realidade. É uma perseguição diária perturbadora. Vânia, eu não acredito que vivi tudo isso. Vou te listar algumas situações. Entrega do salário integral, comprovando recebimento com olerite. Semanalmente, poderíamos pegar um pouco, justificando a retirada para a sobrevivência apenas. O motivo dado é que temos que viver a pobreza e manter a família da igreja. Quando você mostra maior necessidade, como eu era jovem, entrei com 15 anos e meio, e disse que precisava de mais dinheiro, né? Mandaram eu pedir para o meu pai, sendo que eu já trabalhava e não precisaria pedir. Uso de silício, 2 horas por dia. E disciplina, chicote durante oração vocal. Nossa. Obrigatórios, pois são as mortificações mais rígidas da instituição, além de pequenas mortificações que você deve colocar no plano diário. Obrigação de pedir ao diretor do centro autorização para todas as ações diárias, pois devemos viver a obediência. Já pedi para ir ao shopping, comprar um sapato para trabalhar e tive que esperar a agenda dele para que ele fosse junto, além de não quererem me dar meu dinheiro para compra rapidamente. Enfim, foi um sufoco. Não daria para listar tudo o que passamos, pois o dia de um membro é muito cheio de tarefas obrigatórias. Missa todos os dias. 30 minutos de oração de manhã e 30 à noite. Terço todos os dias. Uso do silício de 2 horas. Eu não sei o que é silício não, viu? Convívio anual em uma casa isolada do mundo com outros membros por cerca de 20 dias. Geralmente do fim de dezembro ao meio de janeiro. Bom, Vânia, só te mando essa minha experiência, presta atenção aqui, tá? É muito importante o que ele fala. Só te mando essa minha experiência porque vejo uma similaridade gigantesca entre a sua experiência e a minha, pois vejo pessoas com corações enormes que caem nas mãos de instituições que querem lavar o cérebro, sim, querem mandar nos membros, falando que isso é obedecer a Deus. Falam que estão com a verdade, falam que nós
não seremos felizes, que tudo é pecaminoso fora. Triste, né? Quando pedi para sair, quando pedi minha resignação, fazendo um paralelo com a sua experiência, foi um momento muito duro, pois jogam na sua cara um medo cruel, não somente no momento, mas enquanto você vive lá. Esse medo é passado de forma velada a todos. Não me arrependo de ter vivido tudo isso, pois aprendi. Aprendi a agradecer a Deus pela minha vida atual. Agradecer por me permitir ser livre. Desde minha saída, há 10 anos atrás, sinto mais orgulho de mim, por ver que eu tenho um coração bom, que busco a Deus sim, mas não preciso de uma instituição me dizendo: bom menino, continue assim que você estará na verdade. Desejo a todas as pessoas machucadas por essas instituições desequilibradas que busquem amor próprio, pois ele existe. E tomem cuidado para não tentar entrar em outra enrascada que te machuque também. Já fomos muito machucados. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, meu querido. Eu quero te agradecer muito por mandar pra gente essa tua história, porque eu, por exemplo, não tinha a menor ideia de que existe uma instituição que, né, que está ligada à Igreja Católica, ou pelo menos adota a mesma doutrina, né, que age desse jeito, tá? Eu não sabia disso. E agora eu queria fazer um paralelo aqui. Como você muito bem falou aqui na tua história, você vê, né, similaridades gigantescas entre essa igreja a qual você fez parte e o mormonismo. Sem dúvida. Para você que está escutando, quando ele fala aqui, presta atenção comigo, como são as coisas. Quando ele fala aqui que eles têm que entregar o salário deles integral e comprovar com o olerite que foi aquilo que eles receberam, eles têm que entregar tudo e a igreja vai te dando um determinado valor para suas necessidades. A igreja vai te dando um valor semanal para as tuas necessidades. Acho que é semanal, né, que ele fala aqui. Se você precisa de algum dinheiro a mais, eles mandam você pedir para os teus pais. Ele disse que para ele ir ao shopping comprar um par de sapato para trabalhar, ele precisava da companhia de um dos líderes da igreja para ir com ele. Isso é exatamente o que acontece em uma missão de tempo integral que os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias servem aos 18 anos de idade, rapazes, e 19 anos de idade, moças. É exatamente assim, eu fiz missão. Eu sei o que eu estou dizendo. Bom, você sabe, se você conhece a igreja, você conhece as regras que os missionários seguem. Via de regra, tá? É claro que se você não tiver condições financeiras de pagar a tua própria missão, se teus pais não tiverem condições de pagarem mensalmente a igreja para o teu filho trabalhar para eles de graça. Meu Deus do céu. Não, de graça não. Se você não estiver pagando, né? Se você não tiver condições de pagar mensalmente a igreja Mormon, para o teu filho trabalhar para eles 60 horas por semana, gente, que loucura, isso não tem. É muito sem noção, né? Se você não tiver condições para isso, a igreja vai pagar a tua missão, né? Porém, via de regra, é você pagar a missão do teu filho ou você, como missionário ou missionária, pagar a tua missão. Eu, no meu caso, eu paguei a minha missão, centavo por centavo. Então, eles te falam o valor. Falam, olha, a tua missão vai custar tanto, vai custar X. Você entrega o valor integral para eles, se você quiser pagar antes, né? Ou vai pagando por mês. Você vai financiar. Meu Deus. Você vai financiar o trabalho de 60 horas por dia que teu filho ou filha vai fazer para a igreja. Agora você está no campo missionário. Eu não sei como é hoje em dia, mas na minha época, 1993, 94, né? A gente recebia quinzenalmente a nossa mesada, era chamada de mesada, tá? Então a gente recebia um cartão
do banco, né? Com a nossa conta, a gente ia lá no banco, no caixa eletrônico e retirava o valor quinzenal. Aquele era o valor para as nossas necessidades. Porque assim como na igreja desse nosso amigo, o que eu tô falando, né? Na igreja Mormon, você é ensinado que você tem que, como é que fala aqui? Ah, tá. Que você tem que ter dinheiro para sobrevivência apenas. O motivo é que temos que viver a pobreza e manter a família, né? A família da igreja. Missionário, ele tem que ter o necessário somente para sobreviver, tá? Porque ele tem que manter, né? Ele tem que pregar o evangelho a todo mundo, né? Levar o evangelho aos quatro cantos do mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o jovem missionário acredita que é isso que ele está fazendo. Ele não tem a menor ideia de que está ensinando um monte de mentiras, né? Bom, se o missionário precisa de alguma coisa, de um dinheiro extra para alguma coisa, ele tem que pedir para os pais. Eu fazia isso. Por algum motivo eu queria comprar alguma coisa, eu queria comprar roupa, ou queria comprar sapato. Missionário durante 2 anos ou 1 ano e meio para as moças, não tem que comprar roupa, sapato, não, querido, já leva o enxoval todo pronto, tá? Se quiser um dinheiro extra ou precisar para comprar alguma coisa que a tua mesada, que já é teu dinheiro, o dinheiro da tua família, não é suficiente para comprar, você pede para os pais. A minha mãe mandava dinheiro para mim, que era meu, né? Eu tinha deixado a minha economiazinha em casa e eu pedia para ela mandar para mim conforme eu precisasse. Ele fala aqui de. Então, essa situação que acontece na igreja dele acontece na igreja Mormon, tá? Eu só citei a missão de tempo integral porque é exatamente assim. Eu vivi na missão, tinha épocas. Tinha uma área que a gente tinha fogão e não tinha geladeira. Outra área tinha geladeira e não tinha fogão. Outra área tinha geladeira e fogão, mas não tinha cama. A gente dormia num colchonete dessa espessura no chão, tá? Não tinha guarda-roupa. Bom, enfim. Missionário tem que sacrificar, né? Mas é por isso que a primeira presidência não fez missão, né? É muito sacrifício, querido. Não, isso não é pra qualquer um, não. Vixe, não, só operário que passa por isso, né? Quando ele fala aqui que tem chicote durante oração vocal, meu Deus, eu nem sei como isso funciona. Você não leva chicotada física na igreja mórmon, mas chicotada espiritual, mental, emocional, você leva todo o tempo se você sair da linha. Sobre o que eu tô falando? Eu tô falando de conselho disciplinar. Eu tô falando de conselho disciplinar em que você é humilhado na frente de 12 homens, né? Que como é que fala? Eu sumo o conselho da estaca, mais a presidência da estaca, o presidente, sei lá. É um monte de homens olhando para você e reprovando o teu ato, né? Que saiu da linha, né? Porque eles determinam, né? Se você é homossexual, por exemplo, e eles descobrirem que você tem. Ou você confessar para eles, né? Que teve alguma interação romântica com alguém do mesmo sexo, conselho disciplinar, ixi. A diferença entre chicotadas que esse nosso amigo aqui recebia na igreja dele e as chicotadas emocionais, espirituais, psicológicas que os membros de outra seita chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sofrem, é que as chicotadas dadas por essa igreja do nosso amigo deixam marcas na pele. As chicotadas que você recebe na igreja Mormon deixam cicatrizes na alma. E é sobre essas cicatrizes que nós temos conversado aqui nas histórias. Algumas pessoas, ou muitas, precisam desse tipo de disciplina, ou precisam ficar na igreja. Ou gostam da igreja Mormon, ou precisam dela. Cada um sabe de si. Agora, você que sofre chicotada espiritual na igreja Mormon, ou nessa igreja desse nosso amigo, que talvez se você for membro dela, você reconheceu a que igreja ele pertenceu, se é bom para a tua vida, fica lá, continua sofrendo e fingindo e acreditando, mentindo para si mesmo que é super feliz, mas não impõe isso na vida de outras pessoas, na vida de pessoas que você ama, na vida dos teus filhos, do teu cônjuge, a mesma regra de vida. Respeita a individualidade das pessoas, principalmente daquelas que você mais ama. Nem todo mundo gosta de colecionar
cicatrizes espirituais ou físicas. Tá bom, meus queridos? E você que está procurando uma outra igreja, que saiu da igreja mórmon, presta atenção no que ele falou aqui, né? Cuidado para não entrar em outra enrascada. Se te fizer bem, abraça. Se não te fizer bem, corre, porque lá não vai ser teu lugar. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.